Sim, 96.7 FM, estamos de volta com o Toca Mais, a tua companhia de segunda a sexta-feira, nas tardes, né, da Rádio Tupãssi, das 2 às 5 horas. A gente te faz companhia com muita música boa e, claro, né, muita interatividade. Olha só, hoje nós estamos recebendo um super convidado aqui na Rádio Tupãssi, que é o Fábio Gagliardi. Fábio Gagliardi, que começou na Rádio Universidade em 89, trabalhou no curso de jornalismo da Católica, possui um canal no YouTube que tem como objetivo divulgar o rádio. Fábio, prazer, conversar contigo. Prazer. A gente vai bater um papo sobre o que tu entende de muito bem, né, que é o rádio. Então, primeiramente, queria que, depois dessa apresentação, que tu se apresentasse, então, desse um alô para os nossos ouvintes. Muito boa tarde. Boa tarde, Aline, ouvintes da Rádio Tupãssi. É com prazer que eu estou aqui em Pelotas visitando a família, os amigos, porque eu nasci dentro do rádio, eu posso dizer isso. Né? Meu primeiro contato com o rádio foi quando meu pai, no berço, eu chorava bebê, e ele botou o rádio no meu ouvido e eu parava de chorar. Então eu posso dizer que a minha história com o rádio começou no berço. Começou no berço, desde pequeno mesmo, né? E aí eu comecei na Rádio Universidade em 89, depois trabalhei no curso de jornalismo da Universidade Católica, e para mim ali foi uma experiência maravilhosa. Ajudei a montar o estúdio de rádio, passou muita gente boa da área de comunicação, de jornalismo, que a gente formou muitos alunos. Então eu nunca deixei de estar no rádio, né? E por falar nisso, né, vamos começar falando um pouquinho sobre esse canal, enfim. Como é que nasceu, né? É o DXFM, é isso? DXFM Rádio. Qual foi o propósito inicial, né? Quando tu apertou ali o botão do criar canal e começou tudo isso? Certo. Então, antes de chegar aí, a gente precisa situar o ouvinte do que é DX, né? Por que essa sigla DX? Eu, desde muito jovem, por incentivo do meu pai, eu escutava muito rádio, porque ele gostava de rádio. Com 8 a 10 anos eu fazia escutas, eu gostava de escutar aquelas rádios do Rio de Janeiro à noite no AM, Rádio Globo, Rádio Tupi, escutava a Turma da Maremãs, que era um programa tipo uma radionovela de humor, fantástico, né? E os grandes nomes do rádio que tinha na época, Gil Gomes, entre outros. E a partir dali eu comecei a ter o prazer de ouvir rádio, e não só o prazer de ouvir rádio, mas também de registrar os sinais. Então, no radioamadorismo, eu não sou radioamador, mas no radioamadorismo, o termo DX quer dizer D de distância, X de incógnita. Caçar sinais de rádio que, na prática, esses rádios não podem chegar, porque uma rádio tem um limite de alcance. Então, vou dar um exemplo. Uma emissora de FM depende da região de 100 a 150 quilômetros. Mas existem fenômenos que fazem com que o sinal do FM possa refletir que nem o AM e ir a milhares e centenas de quilômetros. Sim. Então, durante toda a minha vida, como hobby, trabalhava na área do rádio e como hobby, brincava de rádio ali, fazendo as escutas. E eu comecei a registrar. Aí um dia, volta lá de 2010 a 2011, eu comecei a, muito timidamente, colocar esses registros lá, porque eu disse, isso vai se perder. Para quem gosta, para quem é da área técnica e gosta de registrar isso, vou começar a colocar no YouTube. E aí eu criei, na época, um canal, que é esse que está até hoje. Depois eu mudei o nome para DXFM Rádio, DXFM porque eu era fissurado por FM, escutava rádio AM e gostava de fazer DX no FM porque achava mais difícil, né, pelas distâncias e tudo mais. E aí eu comecei a colocar lá os meus registros. Então foi assim que começou o canal DXFM Rádio. Depois, recentemente, há um ano e meio, ele passou por uma mudança. Sim. E qual foi, assim, o momento, né? Tu contou pra gente o início. Qual é que foi o momento que tu percebeu que esse teu conteúdo, ele estava ganhando uma relevância, né? Uma relevância nacional entre ouvintes, técnicos, o pessoal apaixonado pelo rádio. Quando é que caiu a ficha de não, tem uma relevância muito grande? Então, tem uma história muito interessante. Eu estava numa loja de capinha de celular e no fundo tinha vários e vários rádios portáteis. E aí eu pensei, nossa, rádio portátil? Agora em 2022, 2023 era mais ou menos. Perguntei pro dono da loja, esses rádios vendem? Alguém compra rádio portátil? Isso é o que eu mais vendo aqui. Olha só. Aí um dia eu estava no Facebook, tinha um grupo lá de rádio escuta, e eu percebi que as pessoas que estavam naquele grupo mostravam as escutas, mas eles ostentavam os rádios como se fosse algo assim, um troféu. Então eu percebi que o aparelho rádio estava sendo
esquecido, não porque as pessoas não utilizam, elas utilizam. E eu pensei, eu tenho que botar isso adiante. Vamos trazer a paixão do aparelho rádio, porque o celular é muito bom. Tu tem ali mensagens, tu tem... pode fazer tudo no celular, até a rádio. Mas um aparelho dedicado sempre vai ser mais relevante do que um aparelho que tem muita função, né? Por exemplo, tu vai assistir um filme de que tu quer no celular ou na Super TV? Sim, né? Claro. Então o aparelho rádio tem isso também. Sim. Por falar nisso, Fábio, até tu falou, né, sobre o comprar esse tipo de rádio. Nós estamos em 2020, quase 2026. O pessoal ainda compra rádio? Compra aos milhares. Eu vi um Porque anúncio... muita gente acha que o rádio está morrendo. Não. Isso aí é mito. Mito. Eu até fiz um vídeo, um dos vídeos que eu fiz é exatamente com essa chamada. Ninguém mais compra rádio. Eu vou dizer mito. O rádio morreu, mito. Isso é mito porque as pessoas acabam utilizando o celular para ouvir rádio, mas a gente não tem o contexto geral da população, da periferia, da pessoa que está na oficina trabalhando, do cozinheiro, da dona de casa. E essas pessoas escutam rádio no rádio tradicional. Sim. Eu mudei a programação do meu canal e no momento que eu mudei, o meu canal pulou de 2 mil seguidores para 33 mil seguidores em 1 ano e meio. Que legal, que legal. O pessoal é apaixonado. É apaixonado por rádio. Né? Com uma audiência mensal de 240 mil visualizações por mês. Que legal. E na tua opinião, né, qual é que foi o maior ganho dessa migração, né? Porque a Rádio Tupãssi, inclusive neste ano, migrou do AM para o FM. E na tua opinião, qual é que é o maior ganho dessa migração, né, das rádios para as rádios, também para os ouvintes? Tu acha que tem algum prejuízo real? Como é que tu avalia essa migração? Porque está acontecendo uma migração quase que em massa, né? Eu sou muito crítico das rádios que migram e perdem a identidade. Não é o caso da Tupãssi. Mas eu vi isso acontecer, porque eu escuto muita rádio, eu faço pesquisa de muitas rádios pelo Brasil. Muitas rádios que estavam no AM, daqui a pouco elas viram rede e viram rádio musical. E existe uma carência muito grande do público ouvinte disso que nós estamos fazendo aqui, que é o bate-papo com o ouvinte que está do outro lado, ele quer fazer parte disso. Sim. Então, quando ele liga o rádio, ele não quer só escutar música, vai ter um momento que ele quer escutar música, mas ele também quer ouvir o locutor, ele quer ouvir a entrevista, ele quer participar disso aí. Então, a migração ajudou muitas rádios que estavam em situações complicadas devido ao AM estar morrendo por interferências, e aí entra um outro mito que eu tenho muitos comentários no meu canal, nem é mito, é teoria da conspiração, que as pessoas não, o rádio AM foi migrado para o FM porque querem reduzir o alcance da informação para ninguém ficar sabendo. Isso aí, em seguida eu vejo lá nos comentários, mas isso é uma teoria da conspiração, porque a gente que está envolvido com o rádio sabe que o rádio o AM precisava de uma sobrevida, até porque as novas gerações já nascem com o rádio FM no carro. Sim. Né? Eles podem não comprar o rádio portátil, mas eles escutam no carro. Então, acho assim que a migração foi fundamental para as rádios. Sim. Hoje, inclusive, a gente vê que os celulares, eles não vêm mais com rádio, né? Alguns celulares. O meu, por exemplo, não veio com rádio. Sim. Tu acha que isso pode afetar? Ou o pessoal vai procurar por outros meios, assim, pelo site, por aplicativos, enfim? A minha opinião, eu sei que a minha opinião é muito controversa para os seguidores do meu canal, que são mais tradicionais, são um público 40 a mais. Sim. Eu acho que o rádio vai migrar para a internet. Por quê? A gente sabe que, como emergência, nada substitui a frequência. Sim. Como aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, que só o rádio era único, por frequência, era o único veículo de comunicação. A internet morreu, satélite cai, então a gente fica sem informação. Sim. Então acho que o sinal por antena nunca vai acabar por causa disso. Mas já existe pesquisa no Reino Unido recentemente que por meio ponto os ouvintes já estão sendo maiores na internet em termos de quantidade que na frequência. Então acho que isso é uma questão natural da evolução. Então quanto mais a internet ficar tomando conta do globo, ficando mais fácil de ter acesso ao áudio,
o rádio vai migrar naturalmente para a internet. E como tu mencionou, né, durante as enchentes do ano passado, a gente viu a importância do rádio, né? Muitas pessoas estavam conseguindo esse salvamento por conta disso, né? Conseguiam mandar uma localização, sabiam se o resgate estava chegando ou não, e eu acho que esse foi um dos momentos recentes mais marcantes para o rádio, né? Tu avalia dessa maneira que foi o auge dos últimos tempos, assim, para entender a importância desse meio? Esse foi um dos casos bem claros do que aconteceu e que o rádio pode ser importante para a vida das pessoas. Eu sempre digo, você que está me ouvindo aí, se você não tem um rádio portátil, compre um rádio portátil. Não tem um kit de emergência? Tenha um kit de emergência. Coloque o rádio lá. Você não quer ouvir no rádio portátil? Não tem problema. Coloque lá, porque vai ser a única coisa que vai te salvar. Muitas rádios possuem geradores, sistema de placas solares. Então, a finalidade do rádio é estar presente junto à comunidade sempre. Sim. E o rádio sempre vai estar lá. Não tem energia elétrica, mas o rádio está funcionando. Sim. E o radinho, a pilha está ali, está funcionando também. Então, ter o rádio é fundamental. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul é apenas um de outros casos. Ano passado, São Paulo teve um apagão de 3 dias em parte da cidade de São Paulo. Sim. Só o rádio funcionava. Esse ano, Portugal e Espanha teve um apagão. As pessoas saíram correndo para comprar rádio, só quem tinha rádio tinha acesso à informação. Sim. Então, não tem como a gente escapar da importância do rádio portátil para questões de emergência, de comunicação e até mesmo como companhia, porque as pessoas ligam o rádio para ter companhia. Com certeza, com certeza. A gente recebe bastante mensagem pelo nosso WhatsApp e a gente vê isso, né? A gente acaba fazendo parte da vida das pessoas, daquele momento, porque as pessoas compartilham com a gente o que elas estão vivendo, o que elas estão passando, o que elas estão fazendo. Isso é muito legal, né? Legal. A gente vira companhia mesmo. E tu falaste, né, sobre a questão da rádio na internet, do rádio na internet, e tem mais alguma tendência aí que tu vê para os próximos anos no Rádio Fusão? Eu não sei se é tendência, mas eu vejo que tem aparecido muitos rádios portáteis com internet. Então, eu tenho um rádio de uma empresa, que ano passado eu apresentei eles me enviaram esse ano o protótipo, já está sendo comercializado, é um rádio até, infelizmente, muito caro para a realidade do Brasil, mas ele é conectado ao chat GPT, então tu fala, quero ouvir Maria Zamonte, música tal. Ele busca na internet e toca a música. Olha, interessante. Tu manda procurar por um podcast, ele vai e busca esse podcast, tu escuta o podcast no rádio. Não interessa se está no YouTube, ele vai buscar esse podcast e vai colocar ali. Sim. E ele tem 40 mil emissoras pela internet. Então ele se conecta via Wi-Fi e cartão 4G. Além da frequência tradicional. Então achei um avanço muito grande, porque rádios de internet, para nós aqui no Brasil não é muito conhecido, mas já existem desde o início dos anos 2000 nos Estados Unidos, na Europa. Para nós está aparecendo agora esses modelos. Esse rádio é diferente, ele tem tudo, internet, radiofrequência, podcast, chat GPT para chamar informação, quer dizer, ele já é e tem cartão TF para escutar MP3, Wave, são arquivos de alta qualidade. Então ele tem tudo, é um rádio que, se isso popularizar, eu não sei se vai ser uma tendência ou não, nós vamos ter muito mais possibilidade porque a internet crescendo, tudo ficando melhor, a gente vai poder conectar com facilidade o rádio via internet, no aparelho rádio, só que pela internet. Sim, que legal. Olha, realmente, a gente está falando de futuro, mas quem sabe tá aí. E Fábio, tu visita emissoras, né? Analisa instalações, compartilha os bastidores. Tem alguma história, um bastidor, alguma coisa que tu possa nos contar que tu achou interessante, assim? Eu acho que os bastidores do rádio sempre são interessantes, todos eles, porque a gente vê que quem está do outro lado e escuta uma voz, hoje a gente tem as redes sociais que eles podem nos ver, sim, mas escuta uma voz, ele não está entendendo às vezes que a pessoa que está aqui desse lado é igual a ele, sim. Né? O ouvinte está achando que do outro lado não, a pessoa é diferente, não é. E a coisa mais natural que eu vejo e eu vi ao longo dos anos nos bastidores do rádio é o ouvinte visitar a rádio e olhar para a pessoa e dizer: nossa, eu te imaginava um cara gigante, forte, não sei o quê, ou então um cara baixinho, pequenininho. Então, quer dizer, isso é o que eu acho mais fantástico ainda no rádio. Acontece, porque muita gente ainda não usa, o pessoal que é mais da antiga não usa celular, usa pouco, não entra nessas redes sociais. Então ainda existe essa magia do rádio nos bastidores
de tu imaginar, o imaginário. O rádio é o imaginário. Sim, e mexe, né? Mexe. Inclusive, há poucos dias nós tivemos um sorteio onde o pessoal precisava ligar e aí uma senhora ligou, acho que foi até o Enzo tá aqui com a gente que atendeu e ela disse, eu acho que a Aline é morena, do cabelo assim. Então, as pessoas, elas idealizam, Sim. né? A gente tem aqui conosco o Adalim Medeiros, né? O José Salomão, que são lendas do rádio. E as pessoas ficam, né? Eu nunca tinha visto ele, enfim. E a rede social, ela aproxima, né? As pessoas dessa imagem, em si, da imagem oficial, né? Isso é muito legal. E para falar sobre os teus planos aí para o futuro, né? Quais são os próximos passos da DX-FM? Também se tem alguma novidade, parceria, alguma série vindo por aí? Então, eu fiz o planejamento de 5 anos para o canal, porque eu percebo que falta conteúdo mais relacionado ao mundo do rádio, né? Sim. Eu comecei agora timidamente a fazer podcasts, trazendo radioamadores, técnicos, diretores de rádio, para falar sobre o rádio, né? Porque o rádio precisa aproximar mais as pessoas. Como que as pessoas gostam do aparelho rádio, vamos colocá-las também dentro do rádio. Sim. Né? Então isso que a gente está falando aqui está sendo registrado, vai estar no canal. Então é importante para as pessoas se conectarem. Elas gostam de se conectar com os bastidores do rádio. Sim. Elas chegam aqui e ficam maravilhadas, né? Ficam demais. Então o podcast, a apresentação dos estúdios de rádio é algo que eu comecei agora e que eu vou continuar fazendo para atrair mais as pessoas para dentro do rádio. Que legal. E para quem ama rádio, mas quer entender aí melhor essa parte técnica, né? Que é uma parte um pouquinho complicada. Qual o melhor caminho para começar? O melhor caminho para começar é acompanhar canais de radioamadorismo, porque são os canais mais técnicos que tem. Sim. Não é o meu caso, eu gosto de rádio, mas não gosto de radioamadorismo porque eu não sou tão técnico assim nessa área. Mas, por exemplo, um robista que quer começar a fazer rádio escuta, pode acompanhar meu canal, lá eu dou dicas de antenas, receptores, porque tem receptores de rádio maravilhosos, receptores de R$2.000, R$500, R$100, e às vezes a gente pega um rádio de R$100, compara com um rádio de R$2.000, com a tecnologia que nós temos hoje, e a recepção é quase a mesma. O que modifica é a quantidade de funções que um rádio tem. Então nós temos rádios para usuários experientes, e temos o rádio mais simples para quem quer usar no dia a dia, que pode ser usado para isso também. Sim. Né? Claro que vai ter uma diferença de um para o outro, mas aos poucos a pessoa vai entendendo que o rádio em si, e tem centenas de modelos, e tem uma projeção que eu tive acesso até 2032, de uma empresa, acho que era americana, que vai aumentar a venda de rádios portáteis no mundo uma média de 5% ao ano. Que para o mercado, a gente hoje fala, por um mercado celular não seria nada, né? Sim. Mas tu imagina um rádio ainda em pleno 2025, 2032, com toda a tecnologia que nós temos, ainda aumentando as vendas de rádio portátil no mundo. Onde o pessoal pode interagir aí contigo, né? Óbvio, comentar, tu lê tudo, então Leio o pessoal, todos os pedidos serão atendidos, ou possivelmente atendidos, né? Pode me procurar no YouTube, procurar por Fábio Rádio, que fica mais fácil, que vai aparecer, que o meu canal já é referência na área, ou procurar por DX-FM Rádio. Vai aparecer o meu canal ali, e ali eu tenho dezenas de rádios maravilhosas. Tem gente que já comprou 2, 3, 4 rádios. Fábio, comecei a colecionar rádio porque tu tá mostrando rádio demais, a minha esposa tá querendo me matar. Não tem mais espaço para morar em casa. Não tem. Então é uma paixão geral das pessoas. Que legal. E uma mensagem para esse pessoal aí para seguir ouvindo rádio, né? Nunca deixe o rádio de lado. O rádio é a coisa mais importante na vida das pessoas. Ele serve como salvação do mundo em qualquer emergência. Com certeza. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela visita. E logo mais no teu canal no YouTube, é isso? É isso aí, nós vamos estar lá. Então, tá bom. Então, tá aí, né? Ouvimos Fábio falando um pouquinho sobre rádio, esse meio aí que a gente gosta tanto, né? Nós vamos para mais um intervalinho comercial e já voltamos com mais música aqui no Tupãs Toca Mais. Eu não posso falar de rádio, senão eu vou passar falando o dia inteiro. Não, a gente foi quando veio o comercial. Acabou o programa, já é 6 horas da tarde, até 6 ou 7 que foi o teu. O meu vai dar 7. Acaba às 7 horas. Quando vê o Leandro chega, a gente vai. Não acaba nunca.